Bom dia, primeiro ano. Vamos à videoaula sobre as atividades da semana 3. Eixo temático mutações no mundo natural, em que nós vamos realizar atividades relacionadas aos conteúdos vídeos na videoaula anterior. Ordem ambiental internacional, Agenda 21 e desenvolvimento sustentável. Fique por dentro dos conceitos. A ordem ambiental mundial. A ordem ambiental internacional configurou-se a partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, sigla CUNIMAD, conhecida como Cúpula da Terra, realizada no Brasil no ano de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, devido à necessidade de normas regulatórias das relações entre os estados. Então, como nós vimos na videoaula anterior, essa Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento ficou também conhecida como Cúpula da Terra, ECO 92 e também conhecida como Rio 92. Necessidade de regulamentar normas das relações entre os estados nas questões referentes a quê? A emissão de gases que formam o efeito estufa. Nesse período já estava em questão a soberania sobre o território dos estados, a segurança ambiental global, a capacidade dos ambientes naturais em sustentar a atividade econômica atual e o limite posto à reprodução da vida diante de problemas gerados pela degradação ambiental. Então, a medida da exploração predatória dos recursos naturais pelos países ricos desenvolvidos e também pelos países em desenvolvimento, nós teremos como consequências, uma degradação imensa desses recursos naturais, o evento de grandes catástrofes ambientais que serão resultados do aquecimento global do planeta Terra devido à intensificação dos efeitos danosos do efeito estufa para o planeta Terra. A questão gravíssima da miséria, da pobreza e da fome de grande parte da população mundial, como consequência da inabilidade dos governos em realizar investimentos em políticas públicas para sanar estas mazelas sociais. Então, dentro de todos esses problemas, a ECO 92 ela irá ser uma conferência ambiental que vai a partir dela gerar relatórios e impor aos países participantes a adoção de medidas imediatas para se sanar tanto os problemas ambientais quanto também os problemas de ordem social e econômica. Assim, a partir da CUNIMAD, um novo marco legal internacional foi estabelecido, baseado numa série de acordos multilaterais globais que incluíram instrumentos jurídicos visando o estabelecimento de normas para limitar e reverter os impactos dos processos econômicos e tecnológicos sobre o meio ambiente. A CUNIMAD conseguiu mobilizar lideranças políticas de 178 países, ao lado de uma expressiva participação da sociedade civil, através das organizações não governamentais, as ONGs. Então, além de mobilizar os líderes
políticos desses governos, desses países, a CUNIMAD também vai conseguir o que? A mobilização de organizações não governamentais, formadas por empresas e formadas em maior parte também pela população civil, homens, mulheres e crianças que estão dispostos a quê? A atuar em prol, né, de um desenvolvimento sustentável para toda a população mundial. A CUNIMAD criou uma nova compreensão baseada no princípio da responsabilidade comum, porém diferenciados e no reconhecimento pelos países desenvolvidos de sua responsabilidade na degradação do meio ambiente internacional. Assim, os compromissos assumidos na conferência e formulados na Agenda 21 e nas convenções aprovadas reconheceram a interdependência entre o desenvolvimento e o meio ambiente, fundamentando a ação internacional sobre a cooperação e realização de projetos conjuntos, compartilhamento de vantagens e fortalecimento de competências nacionais. A Agenda 21 ela vai ser criada para se normatizar como os países em desenvolvimento, para continuar o seu produzindo, continuar com o seu desenvolvimento econômico, assumam responsabilidades de modo que esse desenvolvimento seja planejado com ações voltadas para a conservação e preservação dos recursos naturais, a regulamentação, para emissão de gases formadores do efeito estufa, e essas mesmas normatizações serão direcionadas também aos países ricos desenvolvidos. Então, ou seja, todos os países que participaram dessa grande conferência mundial tiveram que assumir os mesmos compromissos, indiferente do nível de desenvolvimento econômico, indiferente do nível de desenvolvimento tecnológico. E cada país colocando à disposição do outro os seus recursos disponíveis para que se possa o quê? Pôr em prática, os princípios norteadores da Agenda 21. Então vamos na atividade Mão na Massa. Vocês poderão pesquisar o material de vocês no caderno PET, poderão também pesquisar na internet, nas videoaulas que eu estou postando, o link das videoaulas que eu estou postando no grupo de vocês que estão no meu canal no YouTube também. Vocês podem pesquisar, Vocês podem fazer a pesquisa também em outros sites e blogs também de geografia, Então, vocês estão disponíveis para realizar as pesquisas necessárias para a realização dessas atividades. E também, porque a maior fonte de estudos, tem que ser diversificada para melhor compreensão aí. Atividade 1. No presente, observa-se a crescente atenção aos efeitos da atividade humana em diferentes áreas sobre o meio ambiente, sendo constante nos fóruns internacionais e nas instâncias nacionais a referência à sustentabilidade como princípio orientador de ações e propostas que deles emanam. A questão a ser respondida: como a sustentabilidade pode ser explicada? Sustentabilidade deriva da palavra sustentável. Tudo que pode ser realizado de maneira adequada, que foi planejada com antecedência e que ao ser realizada irá atingir o quê? Os objetivos propostos, que já foram antecipadamente
reorganizados, discriminados, e esses objetivos que eles possam ser alcançados de forma positiva, sem danos prejudiciais aos outros que não estão inseridos nesse processo aí. Então, a sustentabilidade, ela vai se referir, né, ao princípio da busca pelo equilíbrio entre disponibilidade dos recursos naturais e exploração desses recursos por parte da sociedade. Então, a sustentabilidade também ela pode ser explicada como equilibrar a preservação do meio ambiente e o que ele pode oferecer em consonância com a qualidade de vida da população. Uma outra forma de se explicar a sustentabilidade também é a partir da necessidade de discussão a respeito da forma como a sociedade vem explorando e usando os recursos naturais, pensando em alternativas de preservá-la, evitando assim que esses recursos esgotem-se na natureza. Então nós temos aí 3 formas, né, de explicar o que é sustentabilidade. Para a atividade 2 e 3, nós vamos analisar a tabela abaixo. Então, nesta tabela, nós temos aí cana e milho, e a partir deles a produção de combustíveis. Então, a cana, produção de etanol, 8.000 litros por hectare. Milho, produção de 3.000 litros de etanol por hectare. Gasto de energia fóssil para produzir 1 litro de álcool. Usando a cana, 1.600 K de energia fóssil gasta. Milho, 6.600 K de energia fóssil utilizada. Balanço energético. A cana vai ter um balanço positivo. Por quê? Porque ela vai gastar 1 caloria de combustível fóssil para a produção de 3,24 calorias de etanol. O milho vai ter um balanço energético negativo. Por quê? Vai se gastar 1 caloria de combustível fóssil para a produção de menos de 1 caloria de etanol, 0,77. Custo de produção por litro a partir da cana, 28 cents de dólar. Custo de produção por litro a partir do milho, 0,45 cents de dólar. Preço da venda por litro do álcool da cana, 42 cents de dólar. Venda de preço por litro do etanol à base de milho, 0,92 cents por dólar. As pressões ambientais pela redução na emissão de gás estufa, somadas a um anseio pela diminuição da dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltarem para combustíveis renováveis, principalmente o etanol. Líderes na produção e no consumo
de etanol, Brasil e Estados Unidos da América produziram juntos cerca de 35 bilhões de litros do produto em 2006. Os Estados Unidos utilizam o milho como matéria-prima para a produção desse álcool, ao passo que o Brasil utiliza a cana-de-açúcar. O quadro abaixo, mas é o quadro acima, tá, gente? Apresenta alguns índices relativos ao processo de obtenção de álcool nesses dois países. Então, qual dos produtos irá permitir a geração de biocombustível com menor impacto ambiental? Será o álcool ou será o milho? Pela análise da tabela. Então, analisando a tabela, qual dos produtos permite a geração de biocombustível com menor impacto ambiental? Será a cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar? Porque a cana-de-açúcar é um produto que emite a produção de 90% de etanol, que emite 90% menor quantidade de CO2 na atmosfera na comparação com a outra fonte de energia que também está sendo mostrada na tabela, que no caso é o milho. Então, ou seja, em relação ao milho, o etanol de cana-de-açúcar, para ser produzido, ele gera menos impactos ao meio ambiente. Na atividade 3, qual dos países contribuindo para a sustentabilidade ambiental quando se observa a produção de combustíveis renováveis, biocombustíveis? Então, a partir dessa tabela sobre etanol e o milho, qual dos países tem contribuído, de melhor forma para o quê? Qual desses países tem contribuído para a sustentabilidade ambiental quando se observa a produção de combustíveis renováveis, biocombustíveis? Nós vimos pelo texto que o etanol da cana é produzido no Brasil, o etanol de milho produzido nos Estados Unidos. Então, pelo balanço negativo nas duas formas, pelo balanço negativo e balanço positivo, utilizando-se a cana-de-açúcar e o milho para a produção de biocombustíveis em relação ao país produtor, qual dos dois países que contribui mais para a sustentabilidade ambiental ao se produzir biocombustíveis? O Brasil, a partir da cana-de-açúcar, ou os Estados Unidos, a partir do milho? Vai ser o Brasil, com a produção de biocombustível, etanol, para a produção, utilizando-se o quê? Como matéria-prima, a cana-de-açúcar. Por que o Brasil contribui mais para essa sustentabilidade ambiental utilizando a cana-de-açúcar para se produzir o etanol? Porque a cana-de-açúcar ela gera menos impactos ambientais, ela emite menos quantidade de CO2, que é dióxido de carbono. Então, seja, menor quantidade emitida de dióxido de carbono irá mostrar que o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar
ele degrada menos o meio ambiente. Vamos à atividade 4. Para a atividade 4, nós vamos ler um pequeno texto, a Carta da Terra. A Carta da Terra. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta ao mesmo tempo grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a esse propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para os outros, com grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Questão A. A Carta da Terra motiva a busca pelo desenvolvimento sustentável. Explique esse conceito a partir de um exemplo de vida cotidiana. Então, como nós podemos explicar o conceito de desenvolvimento sustentável a partir do nosso dia a dia? Ora, se a Carta da Terra ela nos dá o conceito de desenvolvimento sustentável, ela também é um instrumento para quê? Para nos conscientizar sobre a importância em incessante busca pela sustentabilidade ambiental. Exemplo disso vão ser o quê? As campanhas sobre a importância de dar preferência a produtos reciclados ou biodegradáveis. A pergunta B. Não temos a pergunta B, temos a atividade 5. Aí, vamos lá. Na atividade 5, nós temos aí uma imagem do novo coronavírus, o Covid-19, e um texto, uma notícia, pandemias, uma questão de política ambiental. Essa notícia foi tirada no Diário do Comércio, 14 de março de 2020, escrita por André Frota.
O trajeto do coronavírus Covid-19 é ilustrativo da vulnerabilidade ambiental que se encontra a população mundial. Caso as teses sobre a origem do vírus sejam comprovadas, encontramos um rastro predatório e ilegal que envolve redes de tráfico de animais silvestres e espécies ameaçadas de extinção. A trajetória ecológica do vírus revela essa cadeia e tem início nas populações de morcegos como seu hospedeiro original. As pesquisas recentes mostram, no entanto, que o Manis pentadaxitila ou pangolim, uma espécie de tatu, como o hospedeiro intermediário do vírus, o qual é consumido de forma ilegal por certos estratos da população asiática. Nós vimos em várias reportagens, quando do início da pandemia do coronavírus, Covid-19, reportagens sobre os hábitos alimentares de grande parte da população asiática, principalmente no interior da China, na província de Wuhan, onde surgiu o primeiro modo de transmissão do Covid-19. E nesse grande mercado, onde surgiu o primeiro morador infectado, a primeira pessoa infectada, nós vimos inúmeras espécies de animais que são vendidos para serem consumidos. E muitas vezes esses animais são consumidos sem nenhum preparo, ou seja, carne crua, sem nenhum preparo, sem nenhum tipo de cozimento. E como não são animais que são domesticados, como as aves, galinhas, avestruz, perus, para serem consumidos, então esses animais que vão para o mercado na província de Wuhan, eles são o quê? Eles são frutos de quê? Desse tráfico de animal aí, de espécies silvestres que tem o seu habitat natural em meio às florestas chinesas, mas que sofrem essa intensa atividade predatória porque são comercializados em vários mercados de cidades na China e de outros países asiáticos. Então a questão sobre a ser respondida é a seguinte: a partir da leitura da reportagem, construa um parágrafo argumentando sobre a importância da conservação ambiental. Então, primeiramente, o que é conservação ambiental? Conservação ambiental, ela é o quê? Caracterizada como um conjunto de ações que visam o uso consciente da natureza, o uso consciente de todos os recursos que a natureza pode oferecer, respeitando de forma harmoniosa a renovação dos recursos naturais com a sua utilização baseada na sustentabilidade. E qual é a sua importância? A sua importância está no fato de que a natureza, os recursos naturais, o meio ambiente como um todo, ele deve ser conservado, deve ser preservado e deve permitir o seu uso para o desenvolvimento, mas também de forma De forma racional. Porque se a sociedade necessita explorar os recursos naturais, essa interferência humana, ela é necessária diariamente, em todos os dias do ano. Então que se faça essa interferência, mas de forma planejada, de forma racional, de forma sustentável, para que esses recursos continuem disponíveis à sociedade. Então terminamos aqui
a videoaula sobre as atividades da semana 3 de Geografia.